rapaziada, lembrando que isso aqui é um resumo do resumo do resumo, tá? Eu não vou contar detalhe por detalhe ou pontinho por pontinho. Porque qual que é o meu intuito com essa série que eu tô fazendo, resumindo cada livro da Bíblia? É despertar o interesse no coração de vocês e quero que cresça no coração de vocês a vontade e o interesse e que vocês conheçam a verdade e que a verdade os liberte. E aí, tudo bem? Eu sou o Apolo e no vídeo de hoje eu vou resumir para vocês a história de Êxodo. A história de Êxodo começa aonde Gênesis parou, com a morte de José, seus irmãos e toda a sua geração, e um novo rei. Esse novo rei não conhecia José, e esse novo rei, vendo que os israelitas estavam ficando cada vez mais fortes e se multiplicando, ficou com medo deles se revoltarem contra ele, e escravizou eles e impôs uma regra, que todo bebê que for menino vai ser morto e todo bebê que é menina vai ser poupado à vida. E no meio desse caos todo nasce Moisés, aonde sua mãe coloca ele dentro de um cesto e coloca ele no rio. E esse rio vai guiando Moisés com segurança até a filha do faraó. Certo dia, Moisés, já adulto, saiu e viu um egípcio maltratar um hebreu, olhou em torno de si, viu que não tinha ninguém e matou esse egípcio e enterrou ele. No dia seguinte, ele saiu novamente e viu dois hebreus brigando e perguntou ao agressor: por que está batendo no seu irmão? E o agressor disse: quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Você quer me matar assim como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo, porque viu que o ocorrido já tinha se espalhado pela região, e isso também chegou aos ouvidos do faraó, que mandou matar Moisés. Então Moisés foge da presença do faraó e vai para a terra de Midian. E chegando ali, ele sentou à beira de um poço. O chefe de Midian tinha 7 filhas que foram tirar água do poço, mas alguns pastores chegaram e expulsaram elas, e Moisés, vendo isso, acabou se levantando da onde ele estava sentado e foi defender elas. E elas voltaram mais cedo para casa, aonde chegaram no seu pai e contaram toda a história, e ele falou para elas: então por que vocês deixaram o cara lá? Tragam ele para cá. Passou-se um tempo, Moisés decidiu ficar ali, morar ali na casa do sacerdote, e depois de um tempo se casou com a filha dele, Sífora. Passou-se um tempo, depois do casamento, ela deu à luz a Moisés, e ele chamou o filho de Gerson, porque disse: sou imigrante em terra estrangeira. Certo dia, Moisés viu uma sarça pegando fogo e ficou observando, pensando consigo mesmo: como é que essa sarça não se consome, pois ela está em chamas. E ali Deus se apresentou para Moisés pela primeira vez, o chamando 2 vezes: Moisés, Moisés. E Moisés diz: eis-me aqui. E Deus manda ele tirar as sandálias, pois aquele lugar que ele estava pisando era um local sagrado. E Deus fala para Moisés: eu sou o Deus do seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E ali Deus fala que viu toda a miséria que o seu povo estava passando na mão dos egípcios e decide contar o plano dele de tirar o seu povo das mãos do faraó. E fala que Moisés vai guiar eles até uma terra que emana leite e mel. Ele disse o seguinte: agora vai, eu te envio ao faraó para que tires do Egito meu povo, os israelitas. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os israelitas? Deus disse: eu estarei contigo, e este será para ti o sinal de que eu te envio. Quando tiveres tirado o meu povo do Egito, adorareis a Deus nesta montanha. Então Deus mandou Moisés voltar ao Egito e falar para o faraó libertar o seu povo. E Deus, mesmo sabendo que faraó ia resistir e não ia libertar o seu povo, deu uma chance para ele ser humilde e reconhecer o seu erro e libertar o seu povo. Mas faraó resistiu. Só que a maldade do faraó chega a um ponto que não tem mais volta, que não dá mais para voltar atrás. Então, na última praga, assim como Faraó matou os filhos dos israelitas, Deus vai matar os filhos dos egípcios. Só que Deus deu uma forma de escape. A porta que tiver com sangue de cordeiro, os filhos que estão ali dentro daquelas casas serão poupados. E o faraó, por conta da sua desobediência, perde o seu filho e liberta o povo israelita. No último momento, ele volta atrás com a sua palavra e decide ir atrás dos israelitas para matar eles. E aqui é que acontece a cena que para mim é a cena mais linda da Bíblia, é a cena em que o mar se abre e todo o povo passa e o faraó vem com seu exército atrás e o mar se fecha, assim matando todos. Assim, o povo é salvo das mãos de Faraó e liberto. E depois de um tempo vagando no Egito, começam a reclamar com Moisés por falta de água e comida, falando que era melhor ter ficado no Egito, onde eles tinham todos esses atributos, água e comida. E a gente pode fazer uma reflexão que
talvez o coração desse povo já estava no estado tão duro quanto o de Faraó, pelo fato de ter sofrido todos esses anos na mão do Faraó, e agora o povo já liberto das mãos do Faraó. Aqui se cumpre uma promessa que Deus fez a Abraão lá em Gênesis, falando que ele restauraria a bênção entre todas as nações. E Deus diz que se Israel obedecer os termos da aliança, eles se tornarão os representantes de Deus e mostrarão para todas as nações como Deus realmente é. E é claro, o povo aceita. Então Moisés sobe no Monte Sinai com as placas de madeira. E no topo do Monte Sinai, Deus se apresenta ali em formas de nuvens, relâmpagos e trovões. Tchau. Então Moisés sobe ao Monte Sinai. Bom, e Deus dá os 10 mandamentos, que são as leis de como o povo dele deve se portar. E já lá embaixo, o povo de Deus vai perdendo a paciência por tanto esperar e pedem ao irmão de Moisés para fazer um bezerro de ouro para adorá-lo. E Moisés, descendo do monte, a sua pele resplandecia e todos viram e ficaram com medo. Chamou a todos eles e falou tudo aquilo que Deus tinha ordenado, falando que Deus lhe ordenou a construir um tabernáculo. E após a conclusão da construção do tabernáculo, a presença de Deus pairava sobre a tenda, só que Moisés tentou entrar no tabernáculo, só que ele não tinha permissão para entrar ali. E assim finaliza Êxodo, ok? Muito obrigado a você que acompanhou até aqui, e até o próximo vídeo, onde eu vou resumir Levítico.